Todo ser humano possui uma voz única, que carrega traços da sua idade, sexo, personalidade e estado emocional. Mas para algumas pessoas a voz se apresenta muito mais do que isso. Os professores têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho e precisam estar atentos aos cuidados que devem ter para não prejudicá-la. E quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a fonoaudióloga e professora da Uncisal, Gabriela Sóstenes. Gabriela, quais são os problemas de voz mais comuns entre os professores? Os professores sofrem muito, né? É a classe profissional da voz, né? Que tem a voz como instrumento de trabalho, que sofre mais, né? Pela extensa carga horária de trabalho, por falar alto, né? Então, os problemas mais comuns é a rouquidão, a fadiga vocal no final de uma aula, das aulas, né? Por dia, né? Nos finais da semana, isso agrava. Então, a fadiga vocal, aquela sensação de voz cansada e, com o tempo, a rouquidão. E a escola também pode ser parceira do professor nesse sentido, para melhorar a qualidade da voz dele. Por exemplo, substituir os famosos quadros negros pelos quadros de pincel, né? De pincel, o microfone também é interessante ter? O microfone é importantíssimo, né? Eu acho que você usando o microfone, você já reduz o esforço vocal, porque você sem microfone, você tem que aumentar muito a intensidade e isso termina desgastando mais e mais o esforço, né? Então, se você usa o microfone, sem dúvida, você já vai dar uma ajuda grande. Os quadros, que você falou, o quadro de giz, para quem é alérgico, é o fim. Né? Só em você ter contato com o pó de giz, com o giz mesmo em si, aquilo ali aumenta a irritação no trato respiratório, né? Mas, se não tem outra opção, se tem que usar esse quadro de giz e não tem outra saída, uma dica seria você envolver o giz com um pano úmido, porque isso já dá uma amenizada ali. Você pedir para alguma pessoa apagar, ou você pegar no apagador com um pano úmido também, é uma forma de amenizar isso. Né? Então, algumas questões. O professor, se a escola não disponibiliza o microfone, a caixinha de som, né? Eu acho que vale muito a pena fazer esse investimento. A gente sabe que a Uncisal tem um programa de apoio, né, e tratamento da voz do professor. Como é que funciona esse programa? Como é o tratamento? Em que situações, na maioria das vezes, o professor chega lá buscando ajuda, Gabriela? Bem, o professor lá, ele é bem-vindo, tá? Então, tem a clínica escola lá, que é a clínica de fonoaudiologia, que os professores atendem com os alunos, e esse professor pode chegar lá, faz uma triagem, e nós encaixamos ele no programa, e ele pode fazer o tratamento dele. Não necessariamente ele precisa ter um problema de voz para fazer esse tratamento. Ele pode ir também para prevenir, para aprender dicas, aprender alguns exercícios e tudo isso, né? Quais problemas, Gabriela, podem justificar mesmo o afastamento do professor da sala de aula? Você ter a queixa, né, essa queixa de fadiga vocal e, no caso, no exame com o otorrinolaringologista, o médico faz o exame e vê como é que estão essas cordas vocais, diagnosticando o problema, que pode ser qualquer patologia na prega vocal ou mesmo um problema funcional. A corda vocal não esteja funcionando bem, a laringe não esteja funcionando bem, que justifique essa queixa e tudo. Então, isso pode ser a causa do afastamento. Pode ser um afastamento temporário ou um afastamento mesmo definitivo. Há problemas que são irreversíveis, não tem jeito, não tem tratamento, o professor fica realmente inviabilizado de voltar para o seu exercício? Existe sim. Tem alguns casos que o professor ele realmente não tem condições de voltar. Né? Mas a maioria das vezes tem, fazendo o acompanhamento com o otorrino ou uma cirurgia e posteriormente fazendo a fonoterapia. Agora, para a gente encerrar, infelizmente, porque tem muita coisa para se falar sobre isso, quais dicas você poderia passar para o professor, Gabriela, que podem ajudá-lo a cuidar melhor de sua voz, ser um instrumento de trabalho? Bem, acho que para começar, esse professor ele deveria
chegar na sala de aula e deveria passar a aula dele com água, tomando uma aguinha, né? Sempre não esquecer da água, evitar gritar, evitar ficar falando muito alto, né? Manter uma mesma intensidade, sem essas variações muito grandes, usar o microfone, né? Tem um microfone que tem uma amplificação boa, não é? E no dia a dia, evitar falar muito, evitar falar alto, evitar gritar, evitar falar em um local barulhento, né? Então, o professor, ele também, quando não está no momento de sala de aula, ele deve fazer o repouso vocal. Muitas vezes ele sai daquele ambiente da sala de aula, na hora do intervalo, e ainda continua falando muito, né, falando alto, falando ao telefone. Então, nesse período de intervalo, ele deveria repousar a voz, e no momento que ele observar que está rouco ou está com fadiga, silenciar, né? Fazer o repouso vocal, que é o melhor remédio. Muito obrigada por sua presença eu que agradeço aqui na Escola Viva. Obrigada. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Em nosso site você confere esta e outras edições do nosso programa. Anote aí, é tveescolaviva.ix.com/escolaviva. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.